Do nosso Deus vivo, santo e fiel. Evangelho relatado por Marcos, capítulo 8. Evangelho relatado por Marcos, capítulo 8. Acharam? Eu vou ler. Vai dizer assim no versículo 22. E chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E ele, levantando os olhos, disse: vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Versículo 26. E mandou-o para sua casa, dizendo: nem entreis na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da tua poderosa palavra, pois a tua palavra, Pai, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ó Deus Todo-Poderoso, através da tua palavra, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações. Ó Deus vivo, santo, fiel, enquanto nós estamos aqui te ouvindo, Pai, te apresentamos também a nossa casa, os nossos familiares. Ó Deus Todo-Poderoso, declaramos na fé, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ó Deus vivo, santo, fiel, clamamos a Ti, Pai, clamamos a Ti pela Tua misericórdia, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Podem se assentar, para os irmãos entenderem esse texto, lembrando que o tema é as árvores e os seus frutos. O tema é as árvores e os seus frutos. Mas antes de entrar nesse tema, explicar esse texto, Jesus Cristo, ele está nessa aldeia, Betsaida. Alguns homens levam esse cego para Jesus Cristo, declarando: cura ele, clamando mesmo, insistindo, rogando: cura ele, cura ele. Olha o que Jesus Cristo faz. Ele pega esse homem e leva para fora da aldeia. Ele não opera o milagre na frente ali, aqueles homens na aldeia ali. Ele tira, ele leva para fora. Esse cego, recebendo o seu milagre, Jesus Cristo fala para ele assim: ó, não volta para a aldeia, vai para sua casa. Nem diga para eles o que eu fiz. Por que Jesus Cristo falou isso para esse cego? Porque aqueles homens, o povo daquela aldeia, eles tinham um coração incrédulo. Você vê que a intenção desses homens era boa. Levaram Jesus Cristo, levaram esse cego para Jesus Cristo ali, sim ou não? Levaram ali para Jesus Cristo operar um milagre na vida dele. Jesus Cristo vai operar um milagre na vida dele. Assim também é. Muitas pessoas querem nos levar para Cristo, para receber o milagre. Mas Jesus Cristo quer falar assim, ó, se aparta dessas pessoas. Porque essas pessoas vivem de milagre, sabe, mas não quer viver de arrependimento. E por isso que Jesus Cristo está mostrando esses homens como árvores que andam. Por isso que Jesus Cristo está mostrando para ele homens como árvores que andam. Eu vou até pedir para os irmãos irem no Evangelho relatado por Lucas,
que Jesus Cristo mesmo vai falar da incredulidade desses homens. Incredulidade desses homens. Lucas capítulo 10. O versículo é o 13. Ele vai dizer assim: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, deixa eu ler nessa versão aqui. Vocês acharam? Lucas capítulo 10, no versículo 13, vai dizer assim: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que ele se teria arrependido, e assentadas em pano de saco e cinza. Então eles viam o milagre ali de Jesus, por isso que eles estão levando esse cego para ser curado, mas eles não se arrependiam. Assim também a palavra de hoje, o tema é árvores, as árvores e os seus frutos. Por isso que Jesus Cristo mostra para ele, quando ele cospe ali nos olhos desse cego, e quando ele vê, ele deixa bem claro: eu vejo homens, mas eu vejo em forma de árvores que andam. Isso tem um significado, assim também como teve um significado quando Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Também, assim como teve significado quando Jesus Cristo fala para o cego: vai no tanque de Siloé. Quando Jesus Cristo fala para esse cego: o que queres que eu te faça? Ele quer nos mostrar também que Deus, Ele nos vê como árvores. Eu quero pegar umas passagens e mostrar isso para o irmão e para a irmã. Salmo 1. Versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será, presta atenção aqui no versículo 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizeres prosperará. Amém? Eu vou mostrar um outro texto também, Jeremias capítulo 17, vai passando o livro de Salmos, Provérbios, Isaías, depois você vai já entrar em Jeremias. O tema de hoje, lembrando, é árvores e seus frutos. Versículo 7. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Vai dizer assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja a confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha ficará verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Então Deus, Ele te vê como uma árvore. Como uma árvore. E que tipo de árvore você está sendo aos olhos de Deus? Por isso que o tema, eu vou repetir qual que é mesmo, minha gente: as árvores e os seus frutos. Como é que as pessoas estão te vendo lá fora? Qual é o testemunho que você está dando lá fora? Né? Esses tempos doeu meu coração. Eu estava até conversando com o Leandro. Eu fui num depósito e o
dono do depósito, ele falou de um rapaz que disse, é cristão. Perguntou, o rapaz fez o serviço lá para você, pastor? Eu falei, não fez não. Ele falou, aquele cara é no cego. Eu tive que concordar com ele, é mesmo, porque ele não fez o serviço que tinha prometido. Você entendeu? Olha como o dono do depósito estava vendo ele. Como as pessoas estão te vendo lá fora? Porque é vergonhoso, meu irmão. Eu falo para você, é vergonhoso quando as pessoas, sabe, vê que o fruto que você dá é ruim. Sabe, você não tem um bom testemunho. Agora é prazeroso quando as pessoas olham para você e falam assim, meu, ele é um bom pagador. Sabe, é uma boa pessoa. Sabe, você combina uma coisa com ele, ele faz. Ele é pontual. Por isso que a palavra é essa: as árvores e os seus frutos. Qual é o fruto que você está dando lá fora? Eu entendo uma coisa: ninguém pode dar frutos se não estiver em Deus. Não adianta você ficar falando, mas eu não faço nada de errado. Aos seus olhos você não faz nada de errado, mas aos olhos de Deus você faz. Para a gente dar fruto, a gente tem que estar nele. Por isso que eu vou pedir para os irmãos irem em João capítulo 15. O versículo é o 5. Eu estou indo muito rápido, Carla. Você acha que eu preciso diminuir, colocar uma primeira, segunda? Tá bom assim? Então tá bom. Evangelho relatado por João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém, presta atenção, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará. E os colhem e lançam no fogo. Então é impossível alguém dar fruto se não estiver em Deus. Eu trouxe esse quadrinho lindo e maravilhoso e para fazer uma pergunta para os irmãos. O que você vê aqui? Qual é a sua visão desse quadro? É o que, Mateus? A transformação, Mateus? Explica aqui pra gente, qual é a sua visão, Mateus? Vem aqui, Mateus. Aqui, ó, pega. Aqui, ó, pode ser aqui de baixo aqui mesmo, Mateus. Vamos aqui, nós dois aqui. Vamos ver sua visão. Deixa eu pôr aqui. Se minha calça rasgar, vocês não vão dar risada não, hein? Qual é a sua visão, Mateus? Quando parece que é uma pessoa que não estava na palavra de Deus. Ele não andava nos caminhos de Deus. Aí, depois de um tempo, ele conheceu a Deus, se converteu e ele ficou desse jeito. Você viu? Parabéns, Mateus. Você é tremendo para ver quadro. Né, Laís? Vem aqui, vem aqui me ajudar aqui. Vem aqui, Laís, rapidinho. Qual a sua visão? A Laís tem uma visão assim das coisas que é tremenda. Ela vai além. Qual a sua visão? Boa noite, gente. Eu vejo aqui um menino e aqui é ele mesmo. Aqui para mim é Jesus. Jesus está com ele. Jesus está com ele. Para mim é isso. Esse é o menino, é o mesmo homem aqui, só que ele é menino, é que ele já é um homem, mas Jesus sempre esteve com ele, sim, na presença de Deus. Deixa eu ver aqui, a Luana, vem aqui, Luana, vem aqui, Luana. Vem aqui, Luana. Vem aqui, Luana, só. Depois eu vou chamar o Ícaro, o Igor. Ícaro. É que eu estava falando com o Igor. Fala aí, Luana. Graça e paz, igreja. Para mim,
para os homens, na verdade, é um menino aos olhos dos outros. Mas quando ele se olha no espelho, ele se vê de forma diferente. E Deus acompanha ele desde a infância, a fase adulta, e acompanha também ele a vida inteira, inclusive também na sua vida adulta. Amém. Glória a Deus. Vou chamar o Igor. Vem aqui, Igor. O Sampaio eu vou deixar para outro dia, tá bom, Sampaio? Você quer, Carla, também dar a sua opinião? Eu vejo, tipo, o menino vendo ele sendo pastor e aqui Jesus sempre do lado dele. É mesmo? É. Você se vê assim, então, nessa... Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui eu quero mostrar minha visão, tá? Por isso que eu falo, quadro mais ou menos, cada um vai ter sua visão. Mas eu quero ter minha visão baseada com a palavra de Deus. Aqui é uma criança se olhando no espelho. E ele se olhando no espelho, Jesus aparece para ele mostrando ele mais velho. Mostrando o projeto. Jesus mostrando o projeto que ele tem na vida dessa criança para ele. Você consegue entender isso? Que Jesus Cristo está mostrando o projeto para ele. Ele está falando assim, ó, esse é o projeto que eu tenho na sua vida. Se você andar nos meus caminhos. Assim também é, meus irmãos. Deus, Ele tem um projeto na sua vida. Ele que tem um projeto. Às vezes a gente quer mostrar o nosso projeto para Deus. Mas Deus, Ele falou assim, mas eu já tenho o meu projeto para a sua vida. E do mesmo modo que aqui, ó, Ele está mostrando coisas boas para esse menino, né? Você vê que ele está de terno e gravata. Assim também, Deus tem grandes coisas na sua vida. Grandes coisas para a sua vida. E aqui, ó, a janelinha aqui, ó. Ele quer mostrar, assim tem que ser o mundo, tem que ser pequeno. Você vê que, ó, só tem uma metadinha aqui da janela. Assim é, a sua visão do mundo ali tem que ser pequena. Agora a sua visão para as coisas de Deus, olha aqui, ó, o tamanho do espelho que você tem que ter para você se olhar. Para você se ver nos planos de Deus. Então aqui, ó, ele dentro de uma casa. Isso é a casa de Deus. Isso é a casa de Deus. Então, ó, para o projeto de Deus concluir na sua vida, é necessário você o quê? Confiar. Por isso que lemos Jeremias, aquele que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. E para o projeto de Deus acontecer na sua vida, é necessário, sabe o quê? A árvore ser cortada. É necessário a árvore ser cortada. Iniciamos a palavra no Evangelho relatado por Marcos capítulo 8, no versículo 22. Eu vou pedir para os irmãos voltarem para lá. Versículo 34 vai dizer assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvará. Então, para o projeto de Deus acontecer na minha vida e na sua vida, é necessário esta árvore ser cortada. Vou pedir para os irmãos, já que nós estamos falando de árvore, ir no livro de Jó, capítulo 14.
O versículo é o 7. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus ramos. Quando a árvore é cortada. Por que essa árvore tem que ser cortada? Porque Cristo tem que viver. Por isso que Paulo vai dizer, não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, a gente vai dar bons frutos. E se damos bons frutos, a gente também colhe bons frutos. Então, entenda isso. Todo mundo vem procurar Jesus para Ele ajudar em alguma área da vida. Em alguma área. E eu quero comparar essa passagem que eu vou citar em 1 Samuel capítulo 22, que quando Davi estava dentro da caverna de Adulão, vieram ali homens, 400 homens, meus irmãos. Assim, Davi estava precisando de homens valentes para enfrentar uma guerra. Veio 400 homens. Quando Davi foi lá, falou assim, vamos ver o seu currículo. Aí perguntava para ele, quem você é? O rapaz apresentava assim, ó, eu sou um derrotado. Ninguém me aceita. Davi olhava assim e falou assim, fica aqui de lado, vamos ver se vai vir outra coisa boa. E você? Eu sou um endividado. Tudo que eu fiz na vida só deu errado. Davi fala assim, meu Deus do céu, tem mais aí. Ele coloca no canto. E você? Eu sou um angustiado, meu espírito só anda em angústia. Davi coloca num canto. Mas esses 400 homens se tornam soldados. Assim também é, meu irmão e minha irmã, quando a gente está em Cristo Jesus. Às vezes a gente vem com os problemas, e quando a gente deixa a palavra entrar no nosso coração, aí Jesus Cristo transforma a casa, transforma a família, transforma o filho, o casamento, mas através do que? Do testemunho, dos frutos. Por isso que eu falo, como é que as pessoas te veem, como é que você vê sua esposa, como é que você vê o seu esposo, como é que você é visto no seu trabalho. Você entendeu? Através dos frutos. Entenda isso. Assim, a palavra de Deus, ela vem nos quebrando, nos quebrantando. É igual Pedro, quando Judas traiu ali Jesus. Pedro, ele pegou a espada assim, era para cortar o pescoço. É que Deus mesmo desviou ali aquela espada e só deixou cortar a orelha. Mas Jesus estava ensinando Pedro a dar bons frutos. Ensinando Pedro ali a dar bons frutos. Por isso que eu falo assim, ó. A gente vem com vários problemas, mas Jesus Cristo, através das palavras, Ele quer, sabe, nos transformar, para a gente dar bons frutos, e através da palavra. Eu vou pedir para os irmãos voltar no Evangelho relatado por João, capítulo 15. E eu falo assim, meus irmãos, tem coisas que não é apenas oração. Assim, o irmão e a irmã, que às vezes quer um casamento assim de Deus, não é apenas oração, é estar vivendo uma palavra de Deus, semeando corretamente. Assim também o pai e a mãe com os filhos é semeando corretamente. Não é apenas oração. A palavra você tem que viver. Tem momentos que você tem que estar calado. Você vê que Jesus Cristo, ele estava transformando Pedro. Pedro, ele era ignorante, sim ou não? Era meio brutão, era. Mas você vê que com o tempo a palavra foi transformando Pedro. João capítulo 15, no versículo 1 agora, ele vai dizer assim, ó: eu sou uma videira verdadeira e meu pai é a vara. Toda árvore, presta atenção, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então, quando uma pessoa que está dentro da igreja, ela não dá fruto para Deus, Deus tira. E o fruto o que é, meus irmãos? Não é apenas fazer igual esses homens de Betsaida, levar pessoas para dentro da igreja. O fruto mesmo é você ter o conhecimento da palavra, estar vivendo a palavra de Deus.
deixando uma palavra de Deus ali, fazer aquela velha criatura morrer mesmo, aquela pessoa arrogante, aquela pessoa desobediente que era, deixar quebrantar mesmo. A palavra de Deus, ela é feita para isso, para cortar a árvore, porque há esperança. Às vezes você está buscando Deus por algum motivo aí, Deus está falando, há esperança, sabe, para a sua vida sentimental, para o seu casamento, com os seus filhos, mas para isso é necessário você, sabe, ser cortado, o seu eu, sabe, o seu ego ser cortado. Isso não vai te levar para nada, para lugar nenhum, só vai piorar a situação. Igual eu mencionei de manhã cedo, um vídeo que eu vi do vô que estava chamando uma criança lá, para um neto, para comer. Ele estava lá no churrasco, vem comer a comida, o churrasco está quente aqui. E ele, ô vô, tô indo. E ele, sabe, tô indo, jogando videogame, tô indo. Ele, vem menino, vem logo comer, a carne está pronta, a carne está esfriando. O vô chegou uma hora que ele falou assim, quer saber de uma coisa? Ele foi lá, ele pegou assim o videogame, tirou os cabos ali, colocou debaixo do braço. O neto, o que o senhor está fazendo, vô? O que o senhor está fazendo? Ele falou assim, eu não estou falando para você vir comer? Vô, dá meu videogame, vô, dá meu videogame. O vô pega e joga assim na churrasqueira lá, começa a pegar fogo ali, aquele videogame. E ele começa, vô, o que o senhor fez, vô? O senhor está queimando meu videogame, vô. Calma, ó, vai comer que depois nós resolve aí. Aí ele falou, vô, depois o senhor vai resolver mesmo. Aí eu vou, vai lá comer, né? Depois a gente resolve. Aí pegou fogo lá o videogame do menino, depois o vô tirou e o menino lá chorando. Aí ele pegou, o menino falou assim para ele, falou assim, ô vô, tem esperança ainda para esse videogame? Aí o vô falou assim, tem meu filho, tem, depois eu levo numa assistência aí, eles vão arrumar seu videogame, tá? E eu achei interessante isso. É porque às vezes a gente quebra a cara com algumas escolhas que a gente faz. Mas Deus ainda fala assim, ó, tem esperança. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, é necessário, sabe, você morrer mesmo. Às vezes a velha criatura, ela quer se manifestar, mas só piora a situação. Por isso que é necessário morrer. E olha, e Jesus Cristo tira mesmo. Aqui, ó, ele fala assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Eu vou pedir para os irmãos em Lucas capítulo 13. Então não é apenas falar, vamos para a igreja, sabe, é você ser a igreja lá fora, você dá os bons frutos, dá um bom testemunho. Mas para isso eu falo assim, ó, é necessário aquela velha criatura morrer. Lucas capítulo 13. Vocês acharam? Lucas capítulo 13. Olha, Deus está falando, a esperança. A esperança. A esperança. A esperança. Mas para isso você tem que acreditar nessa palavra. Assim, a árvore tem que ser cortada. Pastor, tem que morrer mesmo. Não é para se matar não, viu, meu irmão? É deixar a palavra nos matar. Não, senão depois a pessoa, vou me matar então. Não, Mateus, não vai, não pode, não pensa assim não. Estou falando de matar, assim, a velha criatura morrer mesmo. Olha aqui no versículo 6, Lucas capítulo 13. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando, e disse-lhe ao vinhadeiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta-a porque ocupa ainda a terra inutilmente. Igual eu falo, não é apenas trazer pessoas para a igreja. Deus, ele quer ver o fruto em você. Ele quer ver, porque através, quando a gente começa a dar os frutos de Cristo, automaticamente as pessoas vão ser transformadas. Agora, quando você não dá fruto, às vezes a pessoa vai ficar igual a você, religiosa. Você entendeu? Vindo para a igreja, mas não há transformação, porque ela não vê transformação em você. Mas quando você deixa ali essa árvore ser cortada, aí vai dar frutos. E olha aqui o que o vinhadeiro vai dizer.
E respondeu ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu escave. No versículo 9: e se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Assim Deus faz mesmo. Se os irmãos, quando tiverem um tempinho, lê lá Romanos capítulo 11, que ele fala assim das varas que está na videira, e se elas não derem valor, ele mesmo arranca, do mesmo modo que ele fez com os judeus, que nós entramos no lugar dos judeus ali, até o tempo dos judeus se converter. Então, por isso que eu falo, é dar fruto mesmo. Não adianta, meus irmãos, a gente levar a nossa vida de qualquer jeito. E para a gente dar fruto, igual lemos no Evangelho relatado por João capítulo 15, é necessário estar nele. Sem ele, nós não somos nada, não somos ninguém. Por isso que é necessário estar nele. Eu vou pedir para os irmãos agora irem no Evangelho relatado por Lucas capítulo 6 agora. E quem é que não quer ganhar a família assim para Jesus Cristo? Hein? Quem é que não quer ganhar a família para Jesus Cristo? Filho, a mãe, o pai, o irmão, um amigo, quem é que não quer? Mas olha o que está escrito aqui. Por isso que às vezes o familiar não fica firme. Fala: meu, sei igual você, sabe? Mostra primeiro aí que Cristo transformou a sua vida aqui, aí eu vou seguir. Olha aqui, ó, no versículo 39: pode porventura um cego guiar outro cego? Ambos não cairão na cova. E você já viu um cego guiando outro cego, meus irmãos? Quem já viu aqui um cego guiando outro cego? Quem já viu erga a mão? Eu nunca vi. Você já viu um cego guiando outro cego assim? Eles tropeçaram assim? Não. Olha lá. Mas você não acompanhou muito tempo, né? Se você estiver acompanhando alguma coisa, algum orelhão, eles iam bater a cabeça. Não sei que época que é. Hoje não tem mais orelhão, né? Mas um poste, é ou não é? Então aqui, um cego pode guiar outro cego? Assim é. Quando a pessoa não está na palavra. Às vezes a pessoa quer até falar de Cristo, e não é apenas falar, meu irmão, assim, ó, se batiza, né? Vamos congregar junto comigo. Igual muitas mães e pai, assim, tem uma preocupação: meu filho tem que estar na igreja, estando na igreja está salvo. Não é apenas estar na igreja, é estar vivendo uma igreja, é estar ouvindo uma palavra correta no nosso Deus Todo-Poderoso, os ensinamentos corretos. Não é apenas falar, é ensinar corretamente. Porque falar, muitos falam. Por isso que ele fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, ó, muitos vão dizer: expulsei montes, fiz prodígios e maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é apenas falar, é você conhecer mesmo Ele. E para isso, você tem que estar na palavra, meu irmão. Você tem que estar na palavra. Versículo 40: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não repara a trave que está no teu olho, no teu próprio olho? Versículo 42: ou como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não havendo tu mesmo uma trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão, ou da tua mãe, ou do teu pai, ou de um amigo lá no serviço. Às vezes tem pessoas que querem evangelizar as pessoas. Não, entrega a vida para Jesus, vamos lá para a igreja. E Deus está falando assim, ó: tira a trave que está no teu olho. Porque quando você tira a trave que está no teu olho, meus irmãos, isso é verdade. Fica apenas um cisquinho para você tirar no olho do outro irmão. Às vezes a gente pensa que tem um muro, um estádio assim na vida do outro irmão. E não.
quando a gente começa a andar com Cristo e deixando a palavra nos quebrantar, né, diminuindo o nosso ego ali, matando mesmo a gente começa a dar frutos. E aquele estádio que a gente achava que estava na vida do irmão, acaba sendo um cisquinho que você tira assim. A pessoa começa a ver através dos frutos que está na sua vida. Você consegue entender isso? Eu aprendi isso. Antes eu ficava falando para minha mãe: vamos para a igreja, mãe. Mas não dava um bom testemunho. Era arrogante, mentiroso. Meus irmãos, chegou um dia que minha irmã falou para mim: agora sim, eu vejo Cristo em você. Por conta do seu testemunho. Você consegue pegar isso? Estou conseguindo colocar isso no seu coração? Olha aqui no versículo 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se fedimam uvas dos abrolhos. Então você nunca vai pegar uma laranja no pé de mexerica. Você nunca vai pegar um limão no pé de manga. Você nunca vai pegar. E olha, presta bem atenção. Olha o que Deus vai falar aqui no seu coração. Isso aqui é forte. Olha o que Deus vai falar no seu coração. Às vezes você dá fruto para o homem, fazendo vontade do homem. É como se uma árvore estivesse numa estrada. Só quem já foi motorista sabe o que eu vou dizer. Assim, você está naquela estrada, está naquela fome, aquela larica, vamos falar como caminhoneiro, aquela larica, e de repente você vê um pé de manga ali. Você fala: meu Deus, que maravilha. Eu já fiz isso, sentei ali e ficava chupando aquela manga. Sei lá quem plantou aquela manga, aquele pé, mas eu estava desfrutando. E outros motoristas faziam isso, eu creio. Mas você imagina o dono, aquele que plantou, for pegar um fruto assim e fala: meu, não tem fruto. Deu fruto para todo mundo ali, mas não deu para ele. Às vezes você quer agradar as pessoas lá fora, e você está desagradando a Deus. Sabe, aqui é passageiro. Aqui é passageiro, meu irmão e minha irmã. E olha, você quer saber alguém que tem ciúmes mesmo de você? Deus é ciumento demais, né? Que Ele não quer repartir você nem com o seu esposo, nem com a sua esposa. A palavra, as pessoas distorcem a palavra. Depois lê com atenção, meus irmãos, com o coração aberto. As pessoas falam assim: os casados têm que cuidar das coisas do casado. É ou não é? Falam isso, distorcendo o evangelho. O solteiro das coisas do Senhor. A palavra de Deus não fala isso. Fala assim: os casados têm que andar como se não tivessem casado, porque o tempo está próximo. Por isso que ele fala: 2 estarão na cama, um será tomado, o outro deixado. Só lê lá 1 Coríntios capítulo 7, mas com o coração aberto, para não distorcer. Para não distorcer. Deus, Ele tem ciúmes até da sua mãe, da minha mãe. Aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, o filho. E Ele é a palavra. Ele é a palavra. E olha aqui, no versículo 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, você conhece as pessoas assim, é pelo que a pessoa está falando ali. Igual eu disse, árvore é uma coisa, Deus nos vê como árvore. Se você olhar o subtítulo, vai dizer assim: a árvore e o seu fruto. Eu baseei o tema dessa pregação através desse subtítulo aqui: as árvores e o seu fruto. Porque nós somos árvores, mas o que sai da nossa boca é fruto. É fruto. O que você tem falado? Porque se você está na videira, meus irmãos, entenda isso. Você tem que falar coisas boas. Você tem que profetizar sobre a sua vida mesmo. Quantas pessoas têm se amaldiçoado por conta da sua própria boca? Meu casamento é um desastre.
Aí depois quer que eu ore. Você acha que minha oração vai contra a sua palavra? Se você mesmo está se amaldiçoando, eu posso orar, casamento é uma mesa, mas o que está saindo da sua boca? Isso está definindo o que você está vivendo. Eu nunca fui feliz com ninguém. Eu sou feio, eu sou feia. Minha vida financeira é um desastre. Você tem que mudar as coisas que estão saindo da sua boca. Você tem que profetizar. O meu casamento é uma bênção, o meu filho é uma bênção, a minha filha é uma bênção. Eu toda segunda-feira ou no domingo, assim, quando termina a reunião, eu já mando uma mensagem para minha filha, declarando: ó filha, em nome do Senhor Jesus, que você venha ter uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus, declara na sua vida, profetizo. Eu ainda vou ver com os meus olhos você no altar, adorando o nosso Deus. Profetizo. É igual o irmão falou que a mãe dele profetizava que ele iria ser obreiro. Olha lá, ele lá como obreiro. A palavra tem poder. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21. O que você tem falado aí? O que tem saído da sua boca? Tem pessoas que amaldiçoam o próprio filho, falando: seu burro, você é uma água parada, você não presta nada. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida. Às vezes você tem declarado a morte na sua vida. Chega dia de culto: estou cansado, eu não consigo. Só palavras negativas. E a palavra tem um grande poder, meus irmãos. Você vê que no livro de Joel capítulo 3, versículo 10, você vê que Deus, ele fala assim, diga ao fraco, eu sou forte, para ele não se ver fraco. A palavra tem poder. No seu trabalho, como é que você está falando? Meu trabalho não... Agradeça a Deus, meu trabalho é uma bênção, eu vou crescer poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, a palavra tem um grande poder. Vamos em Ezequiel. Se você está na videira, então começa a ter uma outra visão. Ezequiel capítulo 37. Versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Olha como eles estavam falando. Por isso que eles não saíam daquilo ali. Eles profetizavam coisas negativas. Em Deuteronômio capítulo 7, Deus ele vai falar assim: olha, se vocês estão declarando que vocês não vão vencer não vão conquistar essa terra, como é que eu posso te dar? Se vocês mesmos já estão declarando que a palavra tem poder. A palavra tem poder. Às vezes, por exemplo, a pessoa está enferma, ela mesma já declara. Você tem que fazer igual a mulher do fluxo de sangue. Ela já saiu declarando: se tão somente, a palavra tem poder, eu tocar nas suas vestes. Olha aqui, ela: se tão somente eu tocar nas suas vestes. Toquei. Falando coisas boas. Às vezes, por exemplo, a pessoa está passando por um perrengue,
vai falando, meu, tá uma destruição, nada tá bem, meu, tá uma bagunça. Faça igual a mulher sunamita, tudo vai bem. Como é que você tá? Tudo tá bem. A palavra tem poder. A palavra tem poder, e é isso que o inimigo quer. Quer que você se amaldiçoe. Você pode vir aqui, se você fala coisas negativas, eu posso falar coisas positivas e não adiantar a minha oração. Ó, meus irmãos, para ir finalizando, Marcos capítulo 11. E Jesus Cristo, ele ensina isso para os discípulos. Marcos capítulo 11, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíra de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, mas chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Olha aqui, ó. É isso que ele está falando. Tem muitos crentes que só tem folhas. Ó, pode passar céus e terras, mas a palavra do Deus vivo não há de passar. E ele está alertando, ele está perto de vir. Igual eu disse, se não estiver nele mesmo, ó, naquele dia é só lamento. Igual eu disse na reunião da manhã, que eu estou separando a pregação que fala do justo, né? E às vezes as pessoas pensam, você é justificado aqui na terra por Deus. Fica nisso não. Às vezes pode ser sim, mas às vezes também pode não ser. Pode não ser também. Porque a justiça de Deus é quando ele vier. Se fosse assim, não era para Deus ter guardado ali Abel? Não era para Deus ter guardado Abel? Não era justo? Por que deixou Caim? Às vezes as pessoas não fazem essa pergunta. Se Deus é Deus mesmo, por que ele permite certas coisas? Né? Já escutou isso? Por que ele permite certas coisas? Porque eu vejo aí o cara estrupando lá, uma pessoa correta, matando o filho. Por que ele permite essas coisas? Já escutou isso? Entenda isso. Você vê que Deus ele permitiu Caim matar Abel. Né? Caim depois ele fica com medo e Deus faz uma marca nele para ninguém matar ele. Para ninguém matar ali Caim. Abacuque vai começar a orar para Deus, porque ele vai começar a ver o bem ser visto como mal e o mal tendo sucesso. E ele vai falar: Deus, a sua justiça, cadê? Aí Deus fala para ele na vinda dele. Fala assim, ó, vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda, Abacuque. Mas ó, naquele dia eu vou livrar os meus. É quando ele vier. Você vê que Estevão, ele não era justo aos olhos de Deus. Estava sendo apedrejado. Deus não era para não. Os discípulos, eles foram injustiçados. A palavra fala em Apocalipse que os santos clamam a justiça de Deus. E Deus ainda fala assim, calma que vai vir. Calma que vai vir. Então, ó, ele está falando, tem muitas, olha, eu falo assim, meus irmãos, eu prego pela misericórdia de Deus e levando as pessoas para Ele. Para Ele. Né? Então, assim, ó, não tenha apenas folhas. Assim, ó, igual às vezes a gente está bonito de terninho e gravata, igual muitas pessoas é assim. Mas aqui, ó, por dentro está podre. Tem que ter frutos. Frutos. Olha aqui, ó, no versículo 14. E Jesus falando disse-lhe à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Depois os irmãos conhecem no versículo 15 que ele vai assim no templo lá, destrói lá, derruba tudo e fala assim, na casa do meu pai não é casa de comércio, mas sim casa de oração. Agora entenda aqui no versículo 20. E eles passando pela manhã viram que
a figueira se tinha secado desde a raiz. Na hora que Jesus Cristo amaldiçoou aquela figueira, eles só ouviram ali. Eles olharam assim, ele amaldiçoou. Eles não viram ali aquela figueira na hora secando. Depois no outro dia, quando eles voltam, eles veem que aquilo que Jesus Cristo disse, que eles ouviram, aconteceu. Ela ficou seca. E Pedro vai dizer no versículo 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus Cristo vai dizer: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Quando você crê no seu coração, você diz e crê no seu coração, isso será feito. Então por isso que eu estou falando, se você está na videira, comece a profetizar na sua vida. Comece a profetizar no seu casamento. Comece a profetizar na vida dos seus filhos. Repreenda, a palavra tem poder. Isso foi comprovado. Tem um vídeo no YouTube que a mulher, ela via as árvores na rua dela, todas dando fruto. E tinha uma que não dava. Ela chegou e começou a profetizar naquela árvore: você vai dar frutos. Vou ver muitas folhas, muitos frutos em você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai dar frutos. E de repente aquela árvore começou a sair flores dela. A fé. Pega aquela planta ali, fala ali só para você fazer um teste: eu te amaldiçoo. Ela ouve e ela seca. Você já fez isso? Faça só para você ver. Ela seca. Mas se você profetizar, olha, profetizo vida em você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ela vive. A tua palavra tem poder. Amém? Então a palavra de Deus para os nossos corações é essa: as árvores e os seus frutos. Vai chegar naquele dia que ele vai colher mesmo. Por isso que eu falo, devemos estar nele. Amém? Meus irmãos, vamos aplaudir o nosso